Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Ô, Júnior, então, assim, primeira coisa que eu queria dizer é agradecer demais, assim, seu convite, seu aceite, né, assim, porque você respondeu super rápido, assim, achei super bom, assim. Então, Obrigada a você pela atenção, convite, viu? cara, eu, eu tenho muito tempo que eu estava querendo escutar, assim, você, porque você dentro da Associação Filme de Quintal, do Fórum Doc, nessa experiência sua como diretor, você faz tantas coisas, você possibilita esses lugares de esses lugares de imagem, lugares de fala, de tanta coisa assim, que quando a gente começou essa ideia de fazer de construir uma plataforma onde a gente pudesse ter várias falas de pessoas que transitam e possibilitam esses trânsitos, assim, uma das primeiras pessoas que eu pensei foi você, sabe? Então, é por isso que eu estou agradecendo mesmo, assim. Na verdade, o Fórum Doc para mim é uma das coisas, é uma das coisas que sempre está na minha cabeça, é uma coisa que sempre me traz coisas boas quando eu penso nessa história desses encontros aí internos. Então, eu e o Everton, a gente queria então um pouco conversar com vocês justamente dessa experiência da Filmes de Quintal, a experiência do Fórum Doc. E nós não vamos falar especificamente dos filmes, porque eu acho que, por exemplo, no caso da Rainha Nzinga, chegou, que foi lançado há 3 anos já, né? Mas como a Belinha, né, a sua companheira aí de direção, não está aqui, eu acho que não faz bem. Mas ainda assim, eu queria saber se é possível da gente perguntar da sua experiência junto, assim, sabe? Mesmo que não seja sobre o filme, sabe? Pode ser? Pode ser. Então, acho que a primeira coisa que a gente queria colocar é assim, esse práticas de encontro ele acontece em dois momentos assim. O primeiro é isso que é meio uma conversa assim entre a gente, meio de entender, de falar dessa prática, o que é que você faz, como é que você faz, as questões que isso levanta, né? E depois, no segundo momento, quando eu já inclusive já tinha meio que a gente já convidou antecipadamente, é de ter um encontro mesmo seu junto com uma outra pessoa para a gente fazer essa troca de experiências, né? Inclusive, estou achando que talvez a Aremi tenha alguém que trabalha perto dos lugares por onde você trabalha, sabe? Essa história de Jequitinhonha, quando você perguntou. Uhum. Mas, então, a primeira coisa que a gente queria que você falasse é falar um pouco sobre a Filmes de Quintal, assim, o que é a Filmes de Quintal, como é que é esse trabalho. A gente queria escutar um pouco de vocês sobre isso. Tá bem. Se tiver tempo, assim, para a resposta, você me dá um acento, qualquer coisa, tá bem? Tá bom. Então, Fred, a Filmes de Quintal, né, ela é um coletivo, uma associação que reúne pesquisadores na área de cinema e antropologia, sobretudo, mas também congrega gente de outras áreas, como da própria das humanidades em geral. Tem gente da letras, da filosofia. O coletivo foi crescendo assim um pouco ao longo do tempo e incluiu depois também pessoas mais jovens, ainda graduandos da UFMG. Então, a gente tem aí uma faixa etária bastante variada, porque a Filmes já funciona, já acontece, né? Assim, foi fundada há 25 anos, um tempão, porque ela surge muito para viabilizar formalmente o Fórum Doc, né? Eles surgem juntos praticamente. A gente criou um coletivo que teria como primeiro projeto, né, a instalação desse festival de antropologia e cinema. Ele surge como um fórum de antropologia e cinema.
né, que era um pouco para colocar em pauta e compartilhar, né, essa relação ainda muito pouco pensada e praticada, de certa maneira, naquela ocasião, em Belo Horizonte. Né? Então, nos interessava muito essa ponte, essa relação, né, entre as humanidades, as ciências humanas em geral e a antropologia em particular, né, e os recursos audiovisuais, né, o cinema, o vídeo, como isso já eram práticas que já aconteciam no mundo afora, né? E aqui em Belo Horizonte a gente trouxe, né, para iniciar um pouco essa discussão sobre essa relação, né? Nós éramos todos de alguma maneira vinculados ao UFMG, no início éramos 3 pessoas, todos do campo da antropologia, mas logo essas 3 pessoas viraram 5, viraram 10. No segundo ano do Fórum Doc, a gente já era um grupo maior, e esse grupo, felizmente, ele foi capaz de ir agregando pessoas, interesses, e ele se expande. Assim. Então, de fato, a Associação Filmes de Quintal hoje é um coletivo, né, que congrega gente de muitas áreas, e é interessante essa questão da prática do encontro, porque a antropologia é isso, né? Assim, é estruturante, é fundante para a antropologia o encontro, né? Talvez seja a palavra e a prática chave dessa disciplina, de certa maneira, que mais que uma disciplina, eu acho que é uma prática mesmo, né? E também uma intenção existencial, assim. E o cinema também, né? Não existe cinema sem o outro, né? Mesmo que esse outro seja não humano, né? Mas é o seu interesse por alguma coisa ou outra que te faz ter o desejo enfim, se envolver numa prática de registro documental, né? A gente fala em cinema, em audiovisual, com foco no documentário, né? Eu acho que assim, a Filmes de Quintal e o Fórum Doc tiveram sempre esse foco, mas o que a gente percebe também é que essas linguagens, né, assim, de ficção, documentário, já são muito imbricadas, essas fronteiras também são muito fluidas, e interessou muito sempre ao Fórum Doc trabalhar nessa dissolução dessas fronteiras, né? Incorporando a questão da ficção, da fabulação, como também uma forma que nos interessava de nos aproximar desse outro, dessa alteridade. Né? E à medida que você se interessa pela fabulação alheia, você se interessa pela ficção. Né? É uma forma de ficcionalizar. Né? Então, essa separação que nos parecia um pouco rígida, assim, a gente também trabalhou no sentido de diminuir, digamos, essas fronteiras, aproximar essas fronteiras, diminuir essas barreiras. E a associação, então, além do Fórum Doc, no início, a gente começa muito focado nesse nosso projeto central, mas logo a gente também se caracteriza como um coletivo de realização fílmica, né? A gente é um coletivo que realiza filmes, realiza pesquisas, e sempre direcionadas aí, como eu disse, a essa ponte com a antropologia, com os grupos tradicionais, com saberes tradicionais, com coletivos indígenas, com os terreiros, mas também, né, com coletivos urbanos de periferia, mas sempre tentando nos deslocar um pouco desse nosso lugar de academia, né, indo ao encontro propriamente de outros coletivos e de outros sujeitos. Assim. Então, acho que a Filmes é isso, caracteriza um pouco por aí. Sim, o Fórum Doc já tá, a Filmes de Quintal e o Fórum Doc, já que eles nasceram quase juntos, já tem 25 anos, né? Inclusive ano passado foi uma grande comemoração, assim, ainda que tenha sido em pandemia, mas assim, eu acompanhei muitos filmes. Já acompanho há muito tempo, mas foi ótimo assim acompanhar. E eu fiquei pensando o que desses 25 anos assim, como é que foi mudando? Porque é isso que você falou de
uma prática que todo mundo entende como documental, mas que aos poucos foi trazendo e diminuindo essa distância junto ao ficcional, essa prática que antes era de como é que ela, cada vez mais, ela se estende aos espaços periféricos da cidade, se estende junto aos coletivos indígenas de cinema, se estende junto a uma série de comunidades tradicionais, né? Então a gente queria escutar um pouco assim, de você falar como é que você tá vendo esse processo assim de exposição dessas imagens assim. Porque o Fórum Doc antes acontecia no Cine Humberto Mauro e agora tem até itinerância do Fórum Doc em outras cidades, né? Como é que foi esse processo assim? Eu acho que sim, teve uma formação de público também, né, durante essas 2 décadas e meia já, né? Antes era assim, a gente tinha que pegar nosso público no laço, né? A gente tinha que tentar fazer com que as pessoas entendessem que quando a gente falava de um festival de documentário, a gente não estava falando de filmes didáticos, filmes escolares, né? Ou reportagens. O documentário tinha uma coisa meio antipatizada pelo documentário, digamos, né? Essa recente interesse, eu acho, pelo documentário é recente, né? Esse interesse pelo documentário é algo que foi sendo construído, claro, não só pelo Fórum Doc, mas assim, sobretudo no Brasil, eu acho que isso muda muito, assim, foi mudando muito ao longo desses anos, né? Eu acho que em BH, sim, a gente tem, né, conseguiu formar um público que logo com a nossa programação também do festival percebeu que que era tudo que não nos interessava, né? Que eram esses filmes mais televisivos, esses documentais muitas vezes em terceira pessoa, voz-over, explicativa, né, assim, distante, exotizante. Então, que a gente estava interessado em outro tipo de cinema mesmo, em outro tipo de ponte possível entre o cinema e a antropologia, né? Então, por exemplo, assim, nosso festival ele sempre passou Jean Rouch, que também é um cara que trabalhou na ponte entre ficção e documentário, né? Fez filmes tanto ficcionais quanto documentais, quanto filmes híbridos, que misturam tudo e é o que realmente nos interessa, né? Porque documentou muito a fabulação, a ficcionalização dos povos com que ele trabalhou, né? O pensamento, a imaginação, porque se você pensa isso, assim, que é o que, na verdade, é o grande desafio da documentação, né? Assim como da descrição etnográfica, né? Você chegar e descrever ou documentar questões, digamos, mais materiais, cotidianas, né? Como uma reportagem, ou mesmo como um filme etnográfico mais clássico, não é tão complexo, né? O difícil é você chegar no modo de pensar, né? No modo com que essa comunidade, com que esse coletivo é chegar na filosofia, é chegar exatamente no pensamento que organiza a existência, né? Essa é a dificuldade. Então, a gente acredita que trabalhar com essas fabulações e nos aproximar disso e botar para fabular junto, e aí o cinema tem uma função primordial, né? Que é de poder fazer coisas compartilhadas com os coletivos com os quais a gente trabalha, muito mais do que o texto escrito, né? Era uma ferramenta importante para você chegar nessa outra dimensão do interesse da documentação de um grupo, de um coletivo, enfim, outro, né? Que é mesmo chegar num nível mais complexo de documentação, digamos assim, né? E, claro, tendo o Rouch muito como farol, né? Mas, ao mesmo tempo, desde o primeiro Fórum Doc, a gente encerrava toda a edição com o filme do Glauber Rocha, né? Então, assim, esse cinema brasileiro é muito difícil, às vezes, para a gente separar um filme, dizer se o Glauber é etnográfico ou não, né? Eu acho que dá para fazer uma leitura super etnográfica do trabalho de um Glauber, por exemplo, né? Assim como a gente trouxe vários cineastas, vários cinema brasileiro para dentro do Fórum Doc, mostrando mesmo que
essas fronteiras aí podem ser muito fluidas e como que a gente se beneficia, né, quando essas fronteiras se relacionam, se interrelacionam, né? E assim, como eu estava dizendo, eu acho que uma coisa interessante é isso, das oficinas, por exemplo, com coletivos, como você citou, né? Desde o começo também a gente começou a trabalhar com diferentes povos indígenas, em oficinas de realização, né? E aí a gente conseguiu trazer também diferentes povos indígenas para participar do Fórum Doc numa outra dimensão, que é uma dimensão de fato de participação e não somente como público, né? Então você também vai engajando e essas pessoas começam a produzir e é muito diferente de você produzir um trabalho acadêmico ou uma tese, né? Que essas pessoas muitas vezes não vão ter nem acesso a essa leitura, ou não vão se interessar, ou não vão compreender, é algo muito distante, embora super importante para a pesquisa, mas muito distante da possibilidade de compartilhamento de um universo de entendimento comum, né? Então, a gente sempre trabalhou com esses coletivos do ponto de vista de tentar trazer eles para a participação do que a gente estava fazendo. Mas diga. Foi a primeira entrevista de lançamento da Rainha Nzinga chegou, que você estava junto com a Belinha sendo entrevistada. Aí você chegou e falou uma coisa que eu achei ótima, assim, que você chegou que... Não, na verdade, foi numa live sua do Rafa Barros, o Capitão Antônio, a Rainha e o Daniel Escobar. É Daniel Queiroz, da Embaúba. E aí foi interessantíssimo, assim, porque teve uma hora que você chegou e falou assim, que você começou correndo, no caso da Rainha Nzinga, né, mas principalmente da sua relação com o reinado de 13 de maio, você falou que você começou correndo atrás do boi, fazendo pesquisa, documentando, e de repente, quando você viu, você virou outra coisa ali dentro, você começou a conviver, né? Eu achei bonito quando você falou isso assim, como é que você deixou de ser aquela pessoa que documenta, aquela pessoa externa que simplesmente está lá tirando fotos e de repente você virou uma companheira, pessoa que está lá junto e tal. Como é que foi? Conta um pouco disso aí, Júnior. Eu acho que essa é uma consequência quando você leva assim, a sério essa questão da relação, né? Que é isso, assim, que não tem, digamos, muito mistério, muito segredo para você fazer o tipo de trabalho que me interessa e que nos interessa e que a gente faz, que eu digo que é essa ponte, né? Entre a antropologia, por exemplo, e o cinema. É tempo, é relação, na verdade. E a relação só pode acontecer se você a partir do tempo, né? Você precisa de tempo para construir essa relação, né? Então, de fato, essas pesquisas, e essa sobretudo, né, que era uma pesquisa, eu fui... E não é que essa comunidade é fechada, de certa maneira, né, com toda a razão, né? Os reinados negros, né, além de ter um âmbito sagrado, né, tem um âmbito de resistência, de negritude muito forte, né? Então, se eu não tivesse, digamos, insistido, é claro que eu fui acolhida por essa família de uma maneira, sim, absoluta. Mas foi depois que eu falei, mas por que essa menina não vem só fazer uma entrevista e vai embora, né? Porque essa é a prática corrente, né? Por que ela não já fez a filmagem, já filmou o boi, né? Porque é assim que funciona muitas vezes a TV e muitas vezes a pesquisa. Responde lá, no máximo grava uma entrevista de 1 hora, né? Muitas vezes e tá bom, né? E eu sempre voltava, e eu não voltava só nas festas, né? Voltava em vários acontecimentos, e aí eu comecei a ser demandada também para ajudar, né? Ajudar na cozinha, para ajudar buscando as panelas, porque eu tinha carro num lugar onde quase ninguém tinha carro. Aí comecei a fazer viagens com a Rainha Isabel para fazer os convites, né? E isso nos aproximou muito. Então, também vai da sua disponibilidade, não é mesmo? Da sua disposição de construir uma relação, de fato, mais aprofundada, né, com essas pessoas. E aí, quando a gente viu, né, assim, quando
com o passar do tempo, a gente já estava construindo coisas juntas, né? Fazendo coisas juntas. A dona Isabel já estava dirigindo, ela que no começo era super... era difícil filmá-la, né? Ela era avessa à câmera. Claro que tem questões dos rituais que não era mesmo para filmar, mas ela própria, né, tinha uma dificuldade com a câmera. E assim, eu não sei mais que ponto que começou a virar, que ela começou a me convocar para fazer, inclusive me ligar, né? Júnior, vai acontecer isso, vem filmar, né? Então, assim, foi uma virada. E quando eu chegava lá com a câmera, ela me mostrava o que era importante filmar, como que ela gostaria. Ou seja, ela estava dirigindo o meu trabalho, né? Ela estava direcionando para interesse do grupo, do coletivo dela, né? Então, a gente estava, de fato, compartilhando um resultado de uma experiência, né? Fazendo junto. Então, quando começou a acontecer isso, eu acho que falei, é isso mesmo, consegui, né? Assim, de certa maneira, só que são muitos anos, né? Foram muitos anos para construir essa relação, e depois ela, né, se desdobrou, fizemos esse trabalho de fato de direção compartilhada, né, com a Isabel e que é a filha dela, né? E, enfim, e essas relações foram assim como também com outras comunidades, por exemplo, com Machacali, com o cinema Machacali, que eu encontrei uma foto na internet de 2004, uma oficina do Fórum Doc com Israel Machacali, primeira oficina que ele fez, né? E aí eu acho que o Fórum Doc teve uma sensibilidade muito grande de promover alguns encontros, não só encontro, por exemplo, dos Machacali com jovens, nós, que tínhamos um traquejo com a câmera e com som, e que pudéssemos estar ensinando. Não, a gente trouxe outros indígenas já iniciados no manuseio dos equipamentos audiovisuais, já iniciados no cinema, na linguagem, pelo Vídeo nas Aldeias, por exemplo, e a gente promoveu, então, encontros entre coletivos indígenas, né, para que esse cinema, de certa maneira, fosse muito mais autônomo numa linguagem que vem se forjando no audiovisual indígena, né, do que algo que a gente tivesse que ensinar a fazer do nosso próprio modo, né? Então, assim, eu acho que tiveram umas experiências nesse tempo, né? Porque também é muito tempo, a gente fez muita coisa, algumas coisas que deram muito certo, nesse sentido de promover encontros que geraram, né? Que puderam ser frutificados. Assim. É interessante porque, assim, na verdade, não é só formação de público, você também teve que formar, tem uma formação de público que o Fórum Doc faz, né? Mas tem do outro lado esse lugar que é da formação dos diretores, formação desse jeito de filmar, né? É doido, né? A gente não consegue muito separar assim, as experiências da Filmes de Quintal do Fórum Doc. Eu estou tentando falar de filmes de quintal, mas a gente nunca dissocia, né? E depois dessa primeira oficina no Fórum Doc, claro, a gente fez pela Filmes de Quintal projetos de filmes documentais da Filmes, né? A gente continuou fazendo filmes com eles, né? Aí não só num processo de oficina, né, de alguns dias e tal, mas processo de fazer realizações fílmicas juntos, na aldeia. Então, os processos de oficina, em geral, no começo, a gente trazia os realizadores para BH, para também assistir os filmes, também se encontrar com outros povos indígenas que aqui pudessem vir, e depois a gente ia também para as aldeias aprofundar, de certa maneira, essa experiência de realização audiovisual, né? Então, é muito difícil realmente, digamos, de separar essas ações, que elas acontecem muito ainda, muito imbricadas aí, né, no tempo. Mas é isso, eu acho que essa formação de público, ela aconteceu junto com uma formação também de realização para nós mesmos. Por que a gente fez? Por que esse grupo, esse coletivo no começo propôs, né, o festival? Porque num tempo anterior à internet, a gente está falando de 25, 26 anos atrás agora, a gente não tinha disponibilização à disposição, né? Filmes etnográficos, por exemplo, que parece engraçado hoje, parece banal, mas
era para a gente assistir os filmes que a gente queria assistir, né? Inclusive os clássicos do cinema etnográfico, mas também o que estava sendo produzido no campo, né? Na relação contemporaneamente, que a gente sabia que tinha um festival em Nova York, né? Que os ateliês Varran na França produziam muita coisa, e a gente não tinha acesso nenhum a esse material, né? Então a gente falou, vamos fazer um festival que a gente traz, compartilha, mas porque nós também precisávamos assistir, nos formar. Então, assim, ela foi uma formação de público, foi o festival, não é uma formação de público, mas também uma formação de realizadores. Nós, da equipe, convidados do festival, e eu acho que assim, teve uma contribuição com a formação de realizadores, de cineastas em geral em Belo Horizonte, né? Assim, a gente escuta muito isso. O Fórum Doc foi nosso espaço de formação, né, de realizadores e realizadoras que hoje estão, né, assim, produzindo. Então, eu acho que esse espaço de formação ele está muito imbricado mesmo com a prática dos encontros também na realização, não se separa. É interessante porque, na verdade, tudo acaba virando um grande... Tudo vira uma coisa só, né? Você tem que produzir, você tem que distribuir, você tem que formar público, você tem que formar um mundo onde a coisa é capaz de acontecer, né? Agora, é impressionante como é que o cinema tem esse lugar, assim, de aproximar, né? Não só porque tem um lugar de aproximar ao público, porque tem esse negócio da sala de cinema, 2 horas, ou 3, ou 4 horas você assiste, mas tem também porque muitas dessas comunidades, muitos desses povos, é pela imagem que que a escrita ela é construída, né? Não é pela escrita propriamente dita, né? Exatamente, eu acho que é isso. O cinema é um lugar muito privilegiado de encontro. Assim, tem uma experiência bem recente que a gente realizou com os jovens do Rio Negro, lá, né, lá no Amazonas mesmo, assim, que foi uma documentação do sistema agrícola tradicional do Rio Negro, que eles têm assim 17 tipos diferentes de manivas de mandioca, às vezes numa única roça, né, uma biodiversidade assim dentro das próprias roças, e a forma como eles manejam, por exemplo, as roças, a mandioca com as frutíferas, com as pimentas e com a própria floresta, né? Assim, muito antes do conceito de agroflorestas, é isso exatamente que está fazendo há centenas, né? Então, mas então ela foi patrimonializada pelo IFAM como patrimônio imaterial. E nos chamaram para fazer uma oficina com jovens lá dessa região sobre o sistema agrícola tradicional, que nada mais é do que as roças dos avós deles, né? E só que assim, você vê o que o aparato, o que pode um suporte audiovisual, né? Como isso, assim, bem para falar em cima da sua fala, da potencialização do encontro, dos encontros que às vezes o cinema possibilita. Que assim, esses jovens estavam muito, uma parte deles, pouco interessados, claro, né, em práticas tradicionais, como a roça, muitas vezes, né? E, às vezes, pouco interessados também na conversa com os velhos, com os mais velhos, com as avós, porque, sobretudo, as mulheres são as donas da roça, né? São elas que são as donas da roça. Os homens preparam a terra, mas quem planta, e depois os homens ajudam a colher, mas a roça é sempre a roça da dona fulana, né? E lá nessa região. Então, existia a partir a gente falou assim, vamos fazer oficina de realização. Como que vocês querem trabalhar o patrimônio da agricultura tradicional rio-negrina lá? Nós queremos trabalhar com oficina de cinema. Que como assim? Vamos experimentar. Vamos experimentar. E aí a gente, em 3 diferentes municípios, em muitas aldeias, a gente fez oficina com os jovens que a gente sabia que ia dar nisso, né? Os jovens foram procurar os velhos para falar sobre as roças, para documentar as roças. Eles tinham que seguir os mais velhos, eles tinham que seguir as avós, né? Eles tinham que conversar com as avós. E as avós conversam em língua tucano, conversam em língua baniwa, entendeu? Então, assim,
Os filmes todos saíram em línguas indígenas, né, que era uma coisa que já não estava rolando, né, assim, inclusive uma dificuldade de comunicação nas línguas tradicionais, muitas vezes por parte das novas gerações, né? Mas não dava para conversar com seu avô que só ele sabe falar português, mas ele muito menos com o neto dele, que tudo que ele quer é que o neto dele fale a língua, saiba fazer a roça, né? Então, assim, a partir dessa experiência da introdução do vídeo para fazer essa oficina, houve uma aproximação intergeracional por causa do cinema, né? Assim, e os velhos adoraram, porque eles não estavam mais contando as histórias, que achavam que os jovens não estavam nem aí, não estavam se interessando. E aí os jovens, na nossa metodologia, claro que tinha que ter conversas sobre a roça, não é só ir lá, gente, não é só ir lá e filmar a roça e trazer para nós. Ninguém vai aprender a fazer roça se ninguém falar, explicar como fazer a roça, né? Então, assim, na realização, depois na montagem, voltamos de novo para fazer a oficina de montagem, né? Aí exibe para a comunidade tem que dizer se está bom, se não está bom, e quem diz são os velhos, né? São os velhos que vão dizer se está bom, se não está bom. Então, assim, essa oficina gerou uma relação intergeracional muito incrível na região, porque foram muitos lugares documentados, né? Então, eu acho que você tem toda a razão, assim, a questão do, né, o cinema, né, para você pensar nos processos, é muito maior do que os filmes prontos, finalizados, que a gente consegue circular, que a gente consegue distribuir nas grandes salas, né, nos grandes streamings. Muitos processos podem acontecer e estão acontecendo, né, mediados pelo cinema, né, nessas comunidades tradicionais que rapidamente se apropriaram e quiseram se apropriar dessas ferramentas. O Everton, se você quiser fazer uma pergunta, você vai fazendo, mas eu vou perguntando aqui, porque essa é muito interessante. Foi na primeira entrevista sua e da Isabel, no 22º Festival de Tiradentes, o entrevistador perguntou, e como é que vai ser essa história e como é que está sendo a exibição desses filmes em outros reinados? Aí vocês chegaram, não, o filme está sendo lançado aqui, né? Então a gente ainda não tem muito o que falar sobre o que está sendo levar esse filme nos outros reinados. Então, assim, como é que foi levar o filme nos outros reinados? O filme da Rainha Nzinga. Deixa eu ver. Na verdade, o que a gente fez mais foi trazer os reinados em exibições que a gente fez, por exemplo, lá na sede do 13 de maio. A gente exibiu o filme lá e contratou transporte, trouxe pessoas de outros grupos, né? Mas também, claro, a gente distribuiu links entre eles e tal. Mas tem um outro trabalho que a gente fez anteriormente a esse, que circulou muito mais entre os reinados, que é uma doideira, assim, porque é um filme de 4h30 de duração, que é, de fato, um filme muito mais de características, considerado muito mais um filme etnográfico do que propriamente o Rainha Nzinga, que tinha um pouco esse papel de documentar com detalhes a festa, né? A festa lá do Reino 13 de Maio, a festa principal do reinado. E esse é o filme que interessa para os reinos, que eles gostam de ver. É o filme de 4h30, onde você tem todo o processo. Assim, e o filme ficou com 4h30, porque a Belinha já estava comigo fazendo a montagem. A montagem foi feita junto com ela. Dessa vez, ela ainda não tinha sido convidada para dirigir o filme e tal, mas quando a gente foi montar, como nós tínhamos... A festa dura 3 dias, né? Como a gente tinha aquela quantidade de horas de material, e a gente, né, não, vamos fazer um filme de no máximo 120 minutos e tal. Vamos chamar a Belinha para montar, porque ela vai nos direcionar, claro, para o que eu já intuí, eu sabia o que eram os momentos mais importantes dos rituais, né? Mas não houve filme de 2 horas de duração, foi impossível.
Eu falei, de jeito nenhum. Isso aqui é impossível não estar, isso é importante, esse processo. Não pode cortar aqui, tem que deixar o canto até o final. Então, ela montou um filme de cara muito mais etnográfico do que, por exemplo, eu montaria sozinha. Isso é incrível. E aí a gente falou, é um filme que ninguém... A gente falou assim, tudo bem e tal. Então, a gente... ainda tinha DVD, né? Naquela época, a gente lançou como um DVD duplo. A gente lançou como um DVD duplo e distribuiu. E distribuiu entre os reinados, e o 13 de Maio vendia muito. E é esse filme, e a gente falou assim, não, um filme de 4 horas e meia nós não vamos encontrar público, ninguém vai querer assistir, né? Mas é o filme que era assistido e reassistido pelos outros grupos, e chegava notícia, mas não é possível, cheguei lá em casa, o Capitão Antônio está vendo de novo, está assistindo de novo. A filha dele me falou, meu pai assiste toda semana. Eu falei, gente, mas não é possível, 4 horas e meia de filme. Porque é o que interessa. Também nas aldeias, quando você filma ritual, a dificuldade é de montar. Entendeu? Porque tudo é importante. O que é importante é a sequência da ação ritual. Entendeu? Se você cortar... E é super difícil. Também são 3 dias, né? É super difícil os velhos validarem, os anciãos validarem filmes sobre rituais em aldeias. Porque eles não querem. Está errado. Está errado. Está faltando. Você pulou daqui para ali, entendeu? Está faltando uma parte importante do ritual. Então, o filme que é considerado bom pelos reinados é o filme de 4 horas e meia e não o filme de 83 minutos que eu e a Bela. Eles gostam também, claro, porque tem África, né? Tem Angola, mas o filme que é considerado, claro, um filme mais completo, um filme mais próximo deles, é o filme que ela montou, né? Que respeita, de fato, a ordem do ritual. E também não é só para isso, é para ver um grupo, ver o outro, se está fazendo direito, para aprender, mas também para ver, nossa, aquela pessoa lá tá cantando um canto na hora, sabe? Então, assim, é muito bonito, porque também isso alimenta uma circulação de saberes que já existe, que é anterior ao cinema, e como que o cinema também dialoga, fortalece, né, enfim, uma linguagem contemporânea que vai dialogar com a tradição. Assim. Então, esse exemplo também é engraçado quando a gente pensa na circulação dos filmes pelos reinos. Assim. É engraçado que isso vai virando a biblioteca. Vocês vão fazendo uma biblioteca, né? Para eles, né? Essa produção de imagens, essa filmagem ininterrupta de 3 dias de filmagem, vai virando uma grande biblioteca para eles. Estou falando porque tô lembrando do Yacuá, eu acho que é o recém-filme do Vincent Carelli, né? Quando eles devolvem o filme às mais de não sei quantas horas lá, é maravilhoso assim, e você vê eles se reencontrando com um monte de gente que já morreu ou que já passou, né? Não, há um interesse muito grande por essa possibilidade desse acervo, né, de imagens, assim. Essas devolutivas são muito importantes, né? Assim, por isso que, mais uma vez, o projeto Vídeo nas Aldeias é esse grande modelo, esse grande exemplo para nós, né? Que eles agora estão devolvendo fazendo devolutiva de todos os materiais que eles têm em acervo, do material integral, e eles devolvem com equipamento para o material ser manuseado, né, para o material fílmico poder também ser acessado, deixa lá, mas deixa com o computador, dá aula de montagem. É um negócio incrível, assim. Né? E é isso, muitas vezes, quando as comunidades indígenas, por exemplo, se deparam com essas imagens de como nós éramos há décadas atrás, né? Quais os rituais que a gente fazia, né? Há, muitas vezes, uma intenção de retomar processos que não estavam mais acontecendo. Eu vi isso também nas fotos do Rio Negro, né? Como que o cinema pode não apenas documentar algo que existe, mas potencializar, criar, né? Ser motor, né, mesmo, para que essas retomadas aconteçam, né, em comunidades tradicionais. Isso depende da qualidade, muitas vezes, da devolutiva do material que é feito. Com certeza.
bota para discutir, você bota a aldeia toda para ver, ou a comunidade do Reinado toda para ver, entendeu? E coisas acontecem com esse material. É impressionante. Sempre acontecem coisas. Como você disse, assim, eu lembro que eu li um texto, acho que era do professor André Brasil da comunicação, ele dizendo como é que foi quando foi do Rubem Caixeta, não lembro mais qual dos dois, mas ele, acho que foi do Rubem Caixeta, ele falando como é que foi, porque os machacalistas são 3 aldeias em Minas Gerais, né? Agora 4 com a aldeia Escola Floresta do Israel. E aí ele dizendo como é que um filme que eles fizeram, como é que cada hora que ele ia sendo visto em uma das aldeias, os mais velhos chegavam, tá faltando isso. Isso não é desse jeito, esse é desse outro jeito. Eu vou refazer para ensinar para vocês. Foi muito... rolou isso, né? Os machacalistas fizeram vários filmes, todas as aldeias responderam ao primeiro filme do Israel sobre o ritual do Tatacui. Todas as outras aldeias, acho que todas não, mas 3 aldeias responderam a ele, 2 aldeias, contando com a dele, fizeram filmes, de certa maneira, filmes resposta. É isso, não, seu ritual, você não filmou direito o Tatacui, pô, assim não dá, o branco acha que a gente não sabe fazer o Tatacui. Aí fazia outro Tatacui, fazia outro filme, né? Então, acontecem coisas não esperadas mesmo, né, a partir da circulação desses materiais, né? Isso em toda parte. Os caiapó, que circula, teve uma época do pendrive, todo mundo tinha os pendrive pendurados no pescoço, e aqueles pendrives circulavam loucamente entre as aldeias. Em vez de colar, eles tinham um pendrive no pescoço. Não, em vez de colar, não, junto com... Ah, tá. Não, porque os caiapós são super mega enfeitados, né? Então, ao passo que todos nós guardamos o pendrive em alguma bolsinha, os caiapós não, aquilo para eles já vai ser usado para uma função estética, marcação corporal também, né? Então, era lindo, assim, esse negócio. E esses pendrives circulavam em muitas aldeias e era um pouco para ver se... aquela aldeia tem gente de chinela havaiana no meio do ritual. Aí outra, não, mas aquele lá tá dançando uma música incorporou... E era uma música eletrônica. Tem uma coisa muito louca também, às vezes, nos rituais, que já incorporaram música eletrônica, por exemplo, lá nos caiapó, que é muito incrível, fazendo a dança tradicional, mas com outro tipo de música. E aí... Né, assim, como que esses filmes dos caiapó não chegam até nós, nem no Fórum Doc. A gente trouxe uma vez os caiapó para os filmes chegarem, e a gente trouxe, e aí era um filme de 3 horas, que é um ritual ininterrupto de 3 horas, e a gente passou lá no Humberto Mauro. Quem quiser assistir um Riná aí, ó, entendeu? Vem, já está lá escrito, são tantos minutos, 3 horas de ritual, e foi uma sessão belíssima, assim, belíssima. É muito musical, né? Mas eram 3 horas sem montagem, praticamente, entendeu? Esse é o cinema que interessa para os caiapó e que circula... esses filmes não circulam. Como não circulam? Circulam muito entre o universo indígena, né? Sobretudo entre os próprios caiapó, mas também circulam entre outras... Então, assim, às vezes a gente é muito autocentrado também para pensar nessa questão da difusão, da circulação, das coisas que a gente faz, né? Os filmes estão... Igual nem eu imaginava que esse filme de 4 horas e meia do Reinado pudesse circular, e o filme ainda circula, né? Assim, então, às vezes, a gente... É isso. Acha que circular filme é só passar num festival de cinema, na Humberto Mauro, etc. Quando tem outros processos, o pau tá quebrando por aí. Não, e agora, com a internet, né? Nem se fala, porque eles têm uma rede de comunicação, você sabe, né? Eles têm uma rede, os indígenas, por exemplo, têm uma rede super forte de comunicação pela internet, né? Assim, muitos influencers mesmo. Eu achei ótima essa sua palavra, assim, de que a gente é muito autocentrado, né? Porque muitos dos filmes a gente não vê, a gente não fica sabendo. São filmes que só dizem respeito a eles, a vida deles, são trocados entre eles, assim, não é para a gente ver, né? Muitas vezes não, né?
Mas é legal agora, como eles, né, acho que começa a haver um interesse também pela produção de cinema indígena, né, não só nos festivais etnográficos. Foi assim, os filmes indígenas ganhando as competitivas brasileiras do Fórum Doc, várias competitivas no começo, assim, ganhando. E aí, os filmes indígenas ganham porque é Fórum Doc, então os filmes indígenas ganham. Aí os filmes começaram a ganhar festival em Nova York, os filmes indígenas começaram a ganhar festival no Japão, ganharam no Brasil até Gramado, ganharam um prêmio, as Hipermulheres ganharam um prêmio em Gramado, entendeu? No Festival Ambiental. Então, assim, de repente, e agora isso eu acho que está um movimento muito interessante, a qualidade dos filmes se impôs, né? Assim, os filmes estão sendo vistos, muitos festivais internacionais demandam do Fórum Doc, que, digamos, talvez tenha sido um dos primeiros lugares, de fato, que se propôs a reunir esse conjunto de filmes e trabalhar eles em pé de igualdade com o melhor do cinema que a gente achava, que estava sendo produzido aqui, né? Então, a gente é muito demandado no nosso acervo também. Ainda tem esse trabalho, sabe, Fred? Assim, como a gente constitui, e aí o que a gente faz os filmes? A gente constitui um acervo na sede da Filmes de Quintal, e aí como assim, acaba se tornando uma referência, de certa maneira, para a circulação desses trabalhos. Então, tem todo aquilo que você falou. Né? Muito mais do que botar filme para ver durante 10 dias no Humberto Mauro. Né? É um processo que é contínuo, né, de alimentação, produção, também de difusão, mas de constituição de acervo, de distribuição desses filmes para fora, de formação de público, de formação de realizadores. É um trabalho de formiguinha, que nós somos poucos, mas somos persistentes no tempo, né? Então, fomos persistentes no tempo. Então, acho que a gente está conseguindo também ver frutos desse trabalho por isso, por ter tido capacidade, de alguma maneira, de durar, de permanecer ativos, né? Uhum. Agora, é interessante, assim, né? Porque é um cinema que ele, com esse movimento que você falou, né? De que, assim, ele estava ganhando prêmio no Fórum Doc, agora ele está ganhando prêmio no Festival de Nova York, prêmio no Festival de Tiradentes, festival e tal. Na verdade, é um cinema brasileiro encontrando um outro Brasil, um cinema produzido num outro Brasil que ele desconhece, né? E Totalmente, você né? falou dessa formação desse público, né? Assim, como é que essa formação de público que se dá há mais de 20 anos, Vídeo nas Aldeias, vocês do Fórum Doc, Filmes de Quintal, como é que essa formação de público, que agora que ela tá se desdobrando numa possibilidade dessa imagem ela encontrar uma reverberação com o público que não é, teoricamente, o público para quem o filme foi feito, né? Sim. Concordo demais. Acho que é total. Demorou, né? Assim, processo que foi longo no tempo, que é isso que eu tô falando. O Vídeo nas Aldeias tem 30 anos, está comemorando mais de 30 anos, né, de existência, 35 anos, talvez, de realização indígena 30, e foi preciso de que o mundo chegasse à beira do fim, ou chegasse numa situação irreversível de fim, a gente não sabe ainda, para que esses povos tivessem visibilidade em tudo, inclusive no cinema que eles realizam. Né? Eu acho que se a gente tinha conseguido formar um público para o documentário, de certa maneira, para esse documentário que não é didático, que não é reportagem de TV e tal, para os filmes indígenas isso demora mais. Assim. Eu não sei, talvez se todo lugar tivesse tido um fórum doc, né? Ou se o fórum doc já existisse internet. Porque é isso, cara, na hora que você está frente aos filmes, você fala, poxa, que é isso aqui? Entendeu? Não tem como. Os filmes se impõem. Uhum. Os filmes são muito bons, ou falam sobre coisas muito interessantes, para mim, pelo menos. Né? Assim, então, eu acho que é isso. É racismo, não tem outra palavra. Né? É uma sociedade que é construída, né, estruturalmente segregada, que faz com que não houvesse visibilidade para esse tipo de produção de expressão
tanto cinematográfica quanto artística, artes visuais indígenas também está bombando, né? Inclusive em bienais mundo afora, né? Quanto da própria existência, modo de existência né, dos coletivos indígenas, que agora, é isso que eu disse, é preciso de estar aprofundado numa era das catástrofes, no antropoceno, dessa maneira que a gente está, para que o que essas populações dizem, a forma como elas vivem, começasse a ser visível, porque era invisível. Ninguém pensou o Brasil como um país indígena, né? E também não pensava-se o Brasil como um país negro, né? Com uma herança africana fortíssima, como é esse país. Também a gente é muito recente e é fruto de uma luta árdua, né, das pessoas negras, dos intelectuais negros, para que essa perspectiva se impusesse. Né? Se impusesse, não, começasse a entrar em pauta. Visibilidade, né? Deslocar o olhar, né, de nos pensar como uma sociedade muito europeia, muito branca, muito não sei o quê, porque é assim que a gente se pensa. Só que não dá mais, né? O fim chegou. Se a gente continuar tendo todas as certezas que a gente tem, não vai ser possível sobreviver, né? Eu tô te escutando com essa história, o mundo está acabando, então agora todo mundo está interessado em saber desses outros povos onde o mundo não está acabando, né? Eu fico lembrando, olha, o Krenak dizendo assim, olha, no meio da pandemia ele disse assim, olha, gente, vocês ficam aí preocupados com a gente, nós já sobrevivemos vários fins de mundo, a gente sabe como fazer isso, nós é que estamos preocupados com vocês não sabem o que é isso, assim, né? Então, eu achei ótima essa relação que você construiu entre, assim, um mundo que está acabando, e então tem essa volta, assim, de todo mundo agora querer saber, então, que outros mundos são possíveis, né? O que acontece em outros lugares. Quem dera que fosse todo mundo, né, Fred? Eu acho que você está sendo otimista. Infelizmente, não. Eu acho que, assim, ampliou, né, esse interesse. Acho que esse interesse está ampliado. Acho que o interesse da academia nessas relações, nessas outras formas de viver e pensar e saberes. Também há né, movimentos de aproximação. Enfim, um intelectual como o Ailton está sendo mais ouvido, né? Enfim, tem que ser mesmo, porque ele sabe tudo. E é isso, assim, mas ainda é uma perspectiva, de certa forma, minoritária, né? Eu acho que nosso trabalho ainda é muito necessário, muito difícil, muito árduo, essas alianças, e muito necessário, né? Porque essas coisas não... Quem dera que essa visão, que houvesse essa percepção de que a gente chegou nesse consumo, de acabar com esse modo, né, de consumo capitalista, que isso não vai levar a lugar nenhum. Então, essa revisão, né, que a gente precisava fazer, ela ainda não é, né, ela ainda não é majoritária. Mas eu acho que não tem outro caminho mesmo. Os caminhos já existem, já foram traçados por esses povos. Nós somos privilegiados, porque aqui no Brasil, porque a gente pode conviver e aprender, né? Aqui, ó, a gente está falando de Reinado, Concórdia é centro de Belo Horizonte, é 10 minutos da rodoviária, né? O Reinado da Belinha é aberto. Então, lá também você tem uma relação, né, com as plantas, com os animais, com os espíritos, com o mundo material, que é de outra ordem, de outra natureza, totalmente diferente, né? Então, assim, nós temos esses oásis, de certa maneira, oásis existenciais, ontológicos, né? Que a gente pode aprender, escolas. Uhum. Se a gente não começar a perceber esses lugares como escolas, a gente está fodido mesmo. Certeza. Você falou, eu esqueci de fazer só um comentário lá atrás,
desculpa, eu vou retomar algo que já foi dito há muito tempo, mas só para falar também da itinerância do Fórum Doc, que você me perguntou e eu esqueci. A gente hoje eu não sei, porque esse ano eu não sei se a gente vai conseguir chegar, por conta de cancelamento de um edital já aprovado pelo Estado. A gente chega em 10 cidades do interior de Minas, numa ação de itinerância dessa programação, e em alguns coletivos periféricos também, de Belo Horizonte. A gente vai para o Taquaril, na Casa do Hip Hop, que tem um trabalho incrível, foda lá, e a gente exibe filmes, faz os debates, dá oficina de realização, também com o grupo da Irmandade dos Atores da Pândega em Lagoa Santa, com o Gersino, a turma do Gersino Alves. A gente também vai ao lado da Favelinha, na Serra. Lá na Concórdia, a gente tem um núcleo lá de itinerância do Fórum Doc, um projeto de extensão praticamente lá, de descentralização, e a gente faz isso também com coletivos de cidades, em 10 cidades de diferentes regiões de Minas. A gente não chega com o Fórum Doc pronto, mas a gente se alia a coletivos locais que já trabalham de algum modo com educação e com cinema nessas cidades e tenta construir uma programação conjunta que tenha sentido para eles, né? Então, a gente tenta fazer também esse trabalho de sair da sala de cinema, de interiorização, que mesmo que esteja disponibilizado na internet, né, Fred, você sabe, não vai... As pessoas não vão saber que existe um festival de cinema, que esses filmes circulam, percebe? Não é assim que funciona. Então, se não houver uma mobilização, uma geração... Quanto mais conteúdos, milhões de coisas disponíveis, mais esse trabalho de itinerância mesmo faz sentido. Então, a gente procura chegar nesses lugares, formar público. A gente procura chegar nesses lugares também com um projeto de programação de itinerância do Fórum Doc, que também já é antigo, ele acontece desde 2009. Mas está cada vez mais difícil de fazer, por causa de projeto mesmo, de aprovação de grana, de patrocínio, de incentivo para chegar nesses lugares, que cada vez mais é doido, né? Tem 25 anos, já não era para a gente estar nem se preocupando mais com essa grana, né? Mas a cada ano é uma batalha, e a cada ano vou te falar que está mais difícil. Com os desgovernos que a gente está tendo, deve estar... Não é nem difícil, é impossível mesmo. Esse ano eu não sei como que vai ser. A gente já vai segurar por uma grana, uma verba da prefeitura, uma verba municipal, que felizmente tem sido muito importante as ações da Secretaria Municipal de Cultura, e que é o único lugar que sobrou, né, porque a gente tem diálogo com o Estado, é no município, porque Estado e União é impossível. Consegue. Com um projeto como o nosso, angariar apoios nesses âmbitos está muito complicado. Eu fico imaginando também como é que deve ser complicado a manutenção dessas amizades, dessas alianças, assim, num contexto que não adianta, assim, você precisa de dinheiro para fazer essas movimentações, precisa de dinheiro para ir nos lugares, precisa de dinheiro para dar os equipamentos, para ligar para a pessoa. Isso tudo envolve um mundo financeiro que não dá para você achar que dá para fazer na cara e na coragem. Não dá, essas pessoas porque são muito generosas, né? É muito doido, elas não esquecem nunca de você, sabe? É muito impressionante, assim, do ponto de vista, é isso que eu acho, são pessoas muito generosas. Se você conseguir retomar o contato daqui a tempos, esse contato vai ser retomado. Muitas vezes as pessoas te ligam, em geral, está se comunicando pelas redes. Mas é isso, fazer projetos que fazem mais sentido do ponto de vista de conteúdo para eles e tal, depende de recursos, né? Não é manter as alianças, manter as relações, não é o difícil. O difícil é fazer com que essas alianças e relações se concretizem em projetos que concretamente façam a diferença na vida das pessoas.
Isso é desafio, precisa sim, né, de ter grana para ir, você imagina, ou para trazer os realizadores, né? Sim, Fórum Doc, no fim das contas, é um projeto ousado também do ponto de vista da sua proposta orçamentária. Não sei nem como que a gente dá conta, falar a verdade para você. É isso, é conseguindo uma passagem com a própria arquitetura. A gente conseguiu trazer uma liderança do Peru, né? Lá com o Lou e o Roberto e a Renata, enfim. Você tem também o Fórum Doc, é isso, que nos segura, que eu acho que é um projeto que conquistou uma respeitabilidade também, que faz com que a gente consiga parceiros, aliados, né? Aí a gente consegue uma passagem para trazer uma liderança indígena e um realizador do Peru, a gente consegue uma outra passagem na UFMG para trazer pessoal do Xingu, que é caríssimo. Você trazer 2 pessoas do Xingu é mais caro que você trazer uma pessoa de fora do Brasil, porque você tem que pagar o deslocamento da aldeia até onde ele possa pegar um ônibus para ir até Goiânia ou Brasília, pegar um avião. Então, assim, é um projeto custoso, né, desse ponto de vista. Mas não sei, de um jeito ou de outro, a gente tem com muito trabalho. Eu acho que um trabalho muito colaborativo. Mais uma vez, queria assim, falar que essa equipe da Filmes de Quintal, sem uma doação mesmo de tempo, de trabalho, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes, voluntário mesmo, né? Ninguém vive profissionalmente no Fórum Doc, desse coletivo. Então, a gente consegue, mas a duras penas, é isso. Tinha que ter, sim, mais suporte, mais grana. Espero que isso mude, né? Também. Everton, você quer falar alguma coisa? Eu fui falando aqui desembestadamente. Desculpa, gente, eu também falo muito. Vocês podem me cortar. Eu estou aqui apreciando, mas eu tenho uma questão que, inclusive, da minha experiência recente com o filme lá da Rayane Zinga Chegou. E eu fiquei muito curioso. Na verdade, eu acho que essa é até uma curiosidade entre nós aqui do Prática de Encontro, né? De quem teve contato com o filme, de saber como é que foi essa viagem junto com a Belinha para Angola, assim, né? E como que foi observar também esse outro encontro, né, dela com, enfim, com esse outro lugar, né, diferente de Brasil, mas talvez em diversos elementos muito próximos, né? E para mim uma imagem muito marcante no filme também é quando ela é uma coisa muito sutil assim, mas para mim eu acho que foi uma coisa que foi bem que destacou muito assim, quando ela vê as sementes de lágrimas de Nossa Senhora do lado do hotel, assim. E ali, e ter esse olhar também para poder fazer esse registro, né, de como que acontece essa conexão, talvez, entre Brasil e Angola, assim, eu acho que também é uma coisa que também depende de um certo tempo, assim, de relação e também de conhecimento, né, de contato com essas pessoas. E aí eu queria, talvez, queria que você dissesse um pouco mais, assim, sobre esse fazer junto, assim, né? Enfim, se dá aí ao longo desse tempo, mas que também traz um pouco esse olhar mais sensível para essas experiências. Ah, que bom que você mencionou essa sequência. Eu também adoro essa cena da Conta de Lágrimas. E ela é fundamental, porque ela é o elemento material da coroa, né? E que o filme, na verdade, o elemento central do filme, que costura a montagem, de certa maneira, é a coroa, né? O filme ele vira uma passagem da coroa da Dona Isabel para ela, né, com a morte da mãe, né? Assim, uma sucessão. Mais do que um filme sobre, né, era um filme para homenagear a rainha velha, a Dona Isabel, a rainha Conga do estado de Minas Gerais, e ela tem uma morte súbita. Então, esse filme vira sim, uma homenagem a ela, mas também a documentação da passagem da coroa dela para a filha, que afinal vai no lugar dela. Que quem ia com a gente, com a equipe, para Angola era a mãe. A gente era um projeto que eu tinha aprovado para fazer uma média-metragem, tinha pouca grana, assim,
Então, ela tinha escolhido que ia o filho dela com ela e a Belinha não ia, né? E com a passagem da mãe dela, ela que faz a viagem, né? Então, assim, o filme vira ela vai se apropriando, de certa maneira, se aproximando, se apropriando desse cargo de rainha, ela vai aceitando ao longo do processo do filme que ela vai ficar no lugar da mãe dela, né? Era muito recente, tinha um mês que eu tinha partido da Isabel, então, assim, foi uma viagem difícil, de certa maneira, também por isso, mas como foi importante para ela, até para ela se empoderar e perceber que ela era mesmo, que ela ia ficar no lugar da mãe mesmo, né? Aquela cena da coroação, por exemplo, que você viu no filme, ela que decide fazer, ela que decide ser coroada na praia de Luanda, entendeu? Que é o cerne do mito, né, da história, da história antiga do surgimento de Nossa Senhora do Rosário. Ela foi encontrada e ela foi coroada pelos reinados numa praia de Luanda. Ela foi escolhida, né, pelos reinados para ser a santa protetora deles. Eles retiram ela das águas, né, de uma praia de Luanda, os brancos tentam tirar e ela volta. Os brancos tentam tirar e ela volta. Aquela história que ela conta no final do filme. Mas quem consegue, de fato, tirar ela das águas são as guardas de Moçambique e Congo. Então, viver essa história, que é o mito fundante dessa tradição, foi ela que decidiu. Então, ali ela decidiu que ela ia ficar, que ela ia pegar essa coroa, que ela ia ficar no lugar da mãe. Ela aceitou, então a viagem também foi importante para ela nesse sentido, né? Assim, estou falando o nome dela aqui, é estranho, né? Seria muito bom se ela estivesse com a gente. Eu já ouvi ela falando, né, em outras vezes sobre isso. E assim, essa história de Angola, você tem toda a razão. Assim, ela só surge porque eu, indo várias vezes ao reino, várias vezes as cantigas que se remetiam a Angola, né? Como o lugar de origem, como o lugar onde surge a tradição, mas também ao lugar onde estão os pretos velhos, onde estão os antepassados protetores, né? Então, assim, a Angola ocupa o lugar central, o lugar mítico, para onde vão os mortos, de onde vêm as coisas boas, de onde nós viemos. Então, até essa proposta, até escrever esse projeto que tinha essa proposta, teve a ver com uma relação longa minha com eles. Porque não foi né, assim, foi de tanto ouvir essas músicas, e sobretudo as músicas que me ensinaram que esse lugar era o lugar de origem, sabe? Foi de tanto, assim, admirar e apreciar aquelas músicas, e que eu comecei a falar assim, é isso, esse filme eu podia criar uma oportunidade de levar a Dona Isabel lá. Então o filme só foi para isso, para criar uma oportunidade de levar elas lá, né? E é isso, e acontece, por exemplo, essa sequência que você diz das contas, eu acho muito interessante, porque ela materializa essa relação Brasil-Angola e Brasil, né, a partir de uma semente, não é de um simples matéria qualquer, né, uma semente que eles trouxeram para cá, na vinda, na época da escravidão, da escravização mesmo, né? Então, e é uma semente que não tem outra função, a não ser função de cura e função sagrada, função ritualística. Ela não é para comer, ela tem função ritual, né? Então, essa ligação de uma... Mas para que os rituais aconteçam, eles dependem de materialidades, né? E essa semente é uma das materialidades. Então, a gente encontrar essa semente e ela perceber essa semente e querer fazer aquela cena também foi muito legal. Agora, aquela cena, é massa você falar, porque aquela cena, essa coisa que a gente estava falando da aproximação de documentário, ficção, que não tem problema, a gente fez aquela cena umas 3 vezes. Aquele encontro com a planta, ele tinha rolado e a gente não estava gravando. Ela vê a planta, de fato a planta estava do lado do nosso hotel.
Mas a gente não estava filmando. Aí a gente refez uma vez, aí passou o ônibus, aí a gente... Então, é muito engraçado, porque eu olho, eu percebo o grau de encenação dela e do irmão dela. Como se ela tivesse acabado de ver a planta, né? Então, é muito legal, assim, e a gente quis refazer a cena e eles toparam, e tudo bem, e fizeram até a gente achar que estava bom, que deu certo. Então, é isso. Como eu falei antes para o Fred, Everton, eu não sumiu daqui, Everton, né? Não tem segredo, né, Everton? É só a longa duração mesmo da relação e enfim, é muito bonito ouvir a Belinha falar da viagem. Acho que tem coisas que eu só soube depois, quando a gente voltou, que estavam acontecendo, do ponto da perspectiva dela, né? Ela fala uma coisa muito bonita que ela percebia a água pelo vidro do avião, batendo aquela água assim, quase na horizontal, e que aquela tempestade, tudo, e que aí ela percebeu que ela estava fazendo a viagem de volta no navio, que ela estava dentro de um navio aéreo. E aí ela viu que ela estava sendo acompanhada, né? Que ela estava sendo acompanhada, e que a gente foi acompanhada o tempo todo por pessoas, enfim, entidades, espíritos que estavam aqui no Brasil desde a época da escravização e que aproveitaram a viagem dela para voltar com ela de volta a fazer escolta. Ela fala essa palavra, para fazer a minha escolta, né? Para fazer a minha escolta e ficar em Angola. Então, ela repatriou. Essa foi também para ela uma viagem de repatriamento dos ancestrais dela. Imagina isso. É muito, né? Assim, é muito além do que eu poderia interpretar de um filme, de uma viagem, sabe? Ou seja, o filme continua. E eu só fui saber disso na primeira vez que a gente exibiu o filme. A gente lançou o filme no Fórum Doc, um Work in Progress, depois a gente lançou em Tiradentes, né? Assim, a primeira exibição. E foi só no Fórum Doc em Tiradentes que quando ela comentou na sala de cinema essa história, que eu fiquei sabendo o que tinha sido para eles essa viagem. Uma viagem simplesmente de repatriamento de ancestrais dela. Então, a relação com Angola é muito doida. E como eles se sentiram lá? Eles se sentiram em casa. Era impressionante. Eles começaram a ver, a tia fulana, sabe? A Luana do reino, o fulano. As pessoas que passavam de ônibus, que passavam na rua, né? Como eles estavam absolutamente assim, ninguém queria vir embora, né? Assim, como que eles estavam se sentindo mesmo, não num lugar de estranhamento, né? Assim, mas como muitas vezes a gente vai para um país estrangeiro, a gente estranha tanto, né? Mas eles estavam se sentindo muito acolhidos lá. E era um acolhimento que não é só da ordem material, é da ordem espiritual mesmo. É interessante você falar isso assim. Eu estou lembrando na entrevista que você e a Belinha deram e tal. Aí tem uma hora que ela em várias vezes, ela sempre fala a África é aqui, né? Aí eu fico lembrando você falando isso, assim, de como é que foi um processo de empoderamento, né? Como é que tudo sempre estava lá na África e agora ela dá conta de chegar e dizer não, a África é aqui. Não é lá, é aqui mesmo. E essa é muito forte, essa frase, né? Eu não teria coragem de falar, de escrever isso, por exemplo, né? Assim, esse filme acabou redundando numa tese de doutorado. O filme não, toda a relação de 16 anos que eu tenho com esse grupo, né? Mas, assim, o filme era, digamos, meu trabalho de conclusão, né? Além de uma tese de 40 anos. Mas, enfim, na minha tese, eu não teria coragem de falar essa frase que você pescou, sabe? A África é aqui, né? Ela que falou, ela foi lá, viu, né? E viu, assim, o que eles fazem, né? Como que essa manutenção, né? E aí ela fala, nós fomos designados para guardar uma tradição que já não existe mais lá. Porque os reinados, enquanto rito de rua mesmo, né? Enquanto o ritual dos cortejos e etc. E a própria instituição do reinado
né, dos reis e rainhas, ele não existe mais em Angola, sobretudo porque é um país que passou por 30 anos de comunismo e tal, né? Onde essas lideranças tradicionais tribais, elas foram abafadas para a criação de um Estado-nação. Vocês imaginam como que é difícil, gente? Entendeu? É muito difícil. Aquilo é um monte, são vários povos, são várias etnias, muitas das quais têm disputas territoriais, vocês sabem como é. E aí, na constituição de um Estado nacional, muitas dessas lideranças, muitos desses processos de lideranças tradicionais foram impedidos de acontecer e são impedidos. Na verdade, eles estão lá por trás, subrepticiamente, eles estão acontecendo, né? Mas, então, o que ela diz aqui é mais África do que lá, de certa maneira, porque nós fomos os encarregados de vir e manter tradições que lá eles não conseguiram segurar. Então, isso é muito, muito lindo, entendeu? Muito lindo. E é verdade. Tem formas, né, inclusive instrumentos que a gente viu lá nos museus. Muitos instrumentos que as guardas usam aqui, né, que o Reinado usa em Minas Gerais, eles viram nos museus. A gente fez enfim, o recorrido a vários museus, né? O Museu de Antropologia de Luanda, a gente foi no Museu dos Reis do Congo, que era onde a gente queria chegar mesmo. Então, vários objetos e instrumentos que eles usam aqui nos rituais direto estão lá dentro de museus, não tem mais uso, né? Então, é isso que ela diz, nós fomos os responsáveis para que essa tradição durasse no tempo, permanecesse. E não é só nós fomos responsáveis, foi por isso que nós viemos parar aqui. Então, o sentido, né? Para ela, o sentido do reinado mudou. Ela é guardiã, e que é verdade mesmo, né? Sim, verdade, esse termo é engraçado. Mas faz parte do processo mesmo. Eles são guardiões de uma tradição que não pode mais, que não se realiza, né? E nem coroação de reis e rainhas, muito menos. Eu pensava em Angola hoje existe coroação de reis e rainhas, né? E muita gente acha que no Brasil também é impensável. Só que eles existem, são coroados a cada ano, são poderosos, porque dentro, né, da tradição de matriz afro, do universo afro, a Belinha, que é a rainha conca do estado de Minas Gerais, ela exerce um poder de fato e de direito. Então, ela decide coisas, ela define, ela é chamada, ela é conselheira. É um trabalho louco, né, de liderança de uma comunidade, né, que está em processo de contracolonização permanente, que tem que lutar permanentemente contra o apagamento, né? Então, não é qualquer coisa. E eu acho que ela sai fortalecida do filme, né, da viagem do filme, de alguma maneira. Eu acho que, enfim, o cinema fez também tem uma pontinha, né, uma pedrinha aí nesse empoderamento, que já ia rolar mesmo, que é dela, mas ela, num momento de muita dúvida, a gente fez essa viagem. E foi importante para ela, para ter certeza, né? Reafirmar as certezas dela. O título do filme é quase só faltou um ponto de exclamação, né? Chegou. Verdade. Chegou, ué. O filme termina com ela chegando. Isso tem esse sentido, né? Chegou de lá, chegou também, se coloca como rainha, né? Verdade. Isso é uma música. Eu ouvia quando a Dona Isabel entrava numa guarda de Moçambique, a rainha não dança na rua durante os rituais, mas quando ela está em casa, no finalzinho da festa, aí é linda. Aí ela canta só as guardas dela, ela entra no meio da turma e dança pra caramba, entendeu? Tudo que ela não pode fazer do ponto de vista público, né? Ela tá toda empoderada de rainha, tem toda aquela...
Na hora que termina, de certa maneira, para fora, que a festa entra para dentro, eles cantam, a rainha Nzinga chegou, a rainha Nzinga chegou, eles provocam, eles ficam em volta dela, e aí ela começa a dançar para caramba, é um negócio maravilhoso, no meio da guarda, escondida, de certa maneira, protegida. É música que só a letra da música é isso, a rainha Nzinga chegou. Então, é mais uma coisa, né? Só existe esse título porque eu ouvi essa música, pirei no que eu vi, né? E também, gente, vocês imaginam o que foi para mim fazer essa viagem, conhecer a África acompanhada, né? Então, para mim, assim, como que essas relações são tudo, né? Assim, do ponto de vista, não tem separação também entre a minha vida, né? Entre a vida pessoal e esse tipo de coisas que a gente faz, experimenta, é tudo uma coisa só. E foi muito bom. Júlia, e foi muito bom também. Muito obrigado. Um ótimo papo, ótimo. Foi um papo ótimo, também adorei. Às vezes a gente reflete, né? Tem dificuldade, vai vivendo, vai fazendo, e essas oportunidades essas práticas de encontro são muito legais também para a gente pensar e poder compartilhar um pouco, ouvir, né? Sobre o que a gente está fazendo, está praticando por aí. Viu? Agradeço demais. O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.